Olha, aproveitamos para trazer de volta a nossa luta contra os aluguéis de ações. Iniciamos o ano e não falamos sobre aluguéis de ações da Oi, na verdade. Se pensaram que eu tinha desistido, não desisti de falar sobre o tema. Eles seguem elevados, não fiz nenhuma atualização, mas estavam quase na casa dos 900 milhões. Né? Então é impossível a ação da Oi subir com os aluguéis de ações nesse patamar. Tem muito fundo especulativo trabalhando com as ações alugadas da Oi. Está alugando de quem? Dos acionistas, óbvio, né? Ou são acionistas especuladores, ou são acionistas inocentes que estão deixando as suas ações nas mãos dos especuladores, esses ganhando dinheiro. Quero aqui lembrar que Luiz Barsi Filho diz que o aluguel de ações no Brasil pode ser considerado um estelionato. E aí, se tiver alguém ligado ao governo Lula me assistindo, que conhece alguém ligado ao governo Lula, por favor, enderece o vídeo para esta pessoa, porque vamos chamar a atenção aqui para este assunto que julgamos que seja importante para o novo governo. Seja o vice-presidente Geraldo Alckmin, seja a ministra Simone Tebet, o ministro Fernando Haddad, o novo ministro das Telecomunicações, né? Alguém, por favor, se conhecer alguém, trânsito aí no Palácio do Planalto, faça chegar o vídeo ao governo, por favor, obrigado. Então, o aluguel de ações para o Luiz Barsi Filho é um estelionato. E por que ele diz isso? E pessoas do novo governo, se estiverem me assistindo, para que vocês entendam. Barsi Filho é o maior investidor, pessoa física da nossa Bolsa brasileira. Né? E ele diz que a Bolsa legalizou o estelionato ao não regular o suficiente as operações vendidas, feitas por grandes fundos de investimentos. Isso foi uma matéria produzida junto ao Estadão, jornal Estado de São Paulo, em março de 2022, 21 de março de 2022. Então, Barsi disse que essa estrutura que aí está, exatamente por não ter sido devidamente regulada de forma suficiente nesse quesito de operações vendidas feitas por grandes fundos de investimentos, isso vem prejudicando as negociações das ações em bolsa, vem criando distorções nos preços de muitas ações que deixam de refletir o verdadeiro resultado das empresas, o valor das empresas. Segundo Barsi Filho, estes são alguns ativos que foram afetados recentemente. O IRB, a Cielo, a Cosan, a Vibra Energia e mais recentemente a Oi. Então temos aí empresas que foram castigadas por especulação praticada por estes fundos de investimentos que são especulativos. Para montar uma posição vendida, você vai apostar contra uma determinada ação. Para isso, você precisa vender uma ação que você não tem na sua carteira. Você está vendendo uma coisa que você não tem. Isso é chamado no mercado financeiro de venda a descoberto. Nesse tipo de operação, o fundo especulativo de pseudo-investimento, mas ele é de especulação, o fundo aluga ações de quem as tem, os acionistas. Né? E aí paga por este aluguel uma taxa. Né? O segundo passo para fazer a coisa funcionar a seu favor é a venda dos títulos alugados, na expectativa de que no momento de recompra destes papéis eles estejam mais baratos, para que você efetivamente possa realizar um ganho. Após a recompra, os ativos são devolvidos aos donos originais. Né? Então, essa prática
danosa, distorce, são milhares de ordens de venda despejadas por fundos que se articulam e combinam a manobra, ganham muita grana fazendo isso, prejudicam as empresas, prejudicam os acionistas minoritários, que não são pessoas que estão ali, os minoritários, nano-minoritários, não são pessoas que estão ali para especular. É o dinheiro que ele consegue economizar. E aí ele sabe que a poupança não serve para nada, ele sabe que a renda fixa não serve para nada. Aí ele chega, leva o dinheiro para a bolsa para tentar, no futuro, complementar a sua aposentadoria e ter uma vida melhor. Então, a turma do novo governo, tem muita gente de esquerda que acha que coisa de bolsa é coisa de especulador. Precisam abrir o cérebro, né? Deixar oxigenar os ventos da modernidade para que o cérebro processe em nova rotação e perceba que existem especuladores na bolsa, mas existe muito brasileiro decente que vai na bolsa para tentar fazer com que o seu dinheiro cresça e no futuro possa ter uma vida melhor para complementar a sua aposentadoria, porque ele já sabe que a aposentadoria que ele vai receber no futuro não será suficiente para lhe dar uma vida decente. Então ele economiza todos os meses, joga na bolsa esse dinheiro para que esse dinheiro cresça. Só que aí os especuladores, os espertalhões, as raposas do mercado financeiro se aproveitam das leis que dão licitude às práticas, mas não são justas. E se não são justas, precisam e devem ser alteradas. Senão, até hoje, poderia se matar a mulher e alegar a legítima defesa da honra. Porque era isso que dizia a lei no passado. Que você podia matar sua esposa e alegar, a sua namorada, a noiva, e alegar a legítima defesa da honra. Isso não pode mais. O cara vai para o chilindró, né? Então, as leis injustas são mudadas, são transformadas. Então, eu espero que o governo Lula abra a mente para essa oxigenação sobre Bolsa de Valores. Se tiver dúvidas, chama para tomar um cafezinho o presidente Lula. Geraldo Alckmin, chama para tomar um cafezinho o Luiz Barsi Filho. Vocês podem aprender muito com ele, né? E ele pode dar boas ideias. Uma delas é essa, é acabar com esta farra absurda que é o aluguel de ações por meio destes fundos especulativos que alugam milhões e milhões de ações, deturpando o valor das empresas e fazendo com que essas ações desvalorizem. O Barsi disse assim na matéria, na entrevista: os fundos alugaram mais de 100 milhões de ações do IRB, jogando tudo de uma vez só, de forma combinada no mercado, que não tem estrutura de investidores para suportar essa pressão de venda. O mesmo ocorreu com a Cielo, com a Cosan, com a Vibra e vem acontecendo com a Oi. Isso gera distorções que poderiam ser controladas pelos órgãos fiscalizadores, mas que não enxergam que isso prejudique a normalidade do mercado financeiro. Lamentavelmente, né? CVM, B3, CAD não enxergam isso. Essa estrutura, diz Barsi, permite que haja interferência, que haja manipulação nos preços. Se não tivessem essas locações, os papéis das empresas estariam melhores precificados. E isso, ao meu ver, diz ele, é um estelionato, porque você está alugando uma coisa que não lhe pertence. Você aluga uma casa e põe ela para vender. Você está vendendo uma coisa que não é sua. Isso é estelionato no mercado imobiliário. Mas na bolsa você pode fazer isso, prejudicando os minoritários. Barsi aponta que os fundos sabem que são capazes de influenciar maldosamente as cotações. Eles criam essas pressões vendedoras e se beneficiam. O papel cai, e eles compram mais barato e devolvem para os trouxas dos acionistas. E vejam, eles não pagam 1% de imposto de renda sobre o lucro, diferente das pessoas físicas que pagam 15%. Então, por favor, se tem aí do outro lado alguém que conhece pessoas do novo governo ligadas ao ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente Geraldo Alckmin, ligados à ministra do Planejamento Simone Tebet, ao ministro da Economia Fernando Haddad, ao gabinete da presidência, né, do presidente Lula, faça com que esse vídeo chegue lá, entregue esse vídeo para eles
Escutem isso, né? Esses fundos de investimentos não pagam 1% de imposto de renda sobre o lucro nas transações de aluguéis de ações. 1% sequer. As pessoas físicas pagam 15%. Então, o novo governo quer aumentar a receita, inclusive para fazer frente às despesas necessárias na área social. Pois bem, esta é uma fonte de receita. Tributar os fundos de investimentos que operam com aluguéis de ações. Então, essa é a ideia. Se alguém puder fazer isso, chegar ao governo novo, sou muito grato, porque o governo precisa refletir sobre isso, sobre tributar os fundos de investimentos, que hoje não são tributados em nada, que eles sejam tributados em pelo menos 15% sobre o lucro obtido com operações de aluguéis de ações. Então, essa é a ideia. Se alguém tem ligação com o governo do PT, que tem ligação com o governo do presidente Lula, se tem ligação com os ministros citados, né, o ministro da Economia, o ministro da Indústria e Comércio, a ministra do Planejamento, o gabinete da Presidência da República, fazer com que esse vídeo chegue até eles, para que eles reflitam sobre isso. Essa é a ideia, que reflitam sobre isso. Se quiserem conversar com alguém, não precisa conversar comigo não, convida o Luiz Barsi Filho para conversar sobre este assunto, né? Para que ele possa discorrer sobre isso, porque eu estou aqui ombreando a ele para divulgar essa bandeira de que a gente precisa acabar com esse estelionato, com essa maldade que é praticada na Bolsa Brasileira por fundos especulativos que manipulam a cotação das empresas, prejudicando os pequenos investidores e não pagam 1% de imposto de renda sobre essa maracutaia que eles fazem. Então é preciso tributá-los em pelo menos 15%. Essa é a nossa bandeira com o novo governo, que possam tomar isso como uma decisão rápida, para levantar dinheiro para o governo e acabar, reduzir esse crime que é praticado na Bolsa de Valores e que ninguém faz nada. Porque diz que a lei permite, mas é preciso mudar as leis que são injustas. Porque a Bolsa, presidente Lula, talvez o senhor não saiba, mas a Bolsa, ela cresceu muito desde a sua primeira passagem pelo governo. São mais de 5 milhões de pessoas que estão na Bolsa. Muita gente, pequenos investidores, pessoas humildes, pessoas pobres que passaram a investir na Bolsa porque enxergam nela a possibilidade de ganhar mais dinheiro do que a caderneta de poupança, que é uma porcaria, e que a renda fixa, que é outra porcaria. Mas eles estão sendo maltratados, estão sendo pressionados por essa gente especuladora que manipula com os aluguéis de ações e não são tributados em nada. Tributação para os fundos de investimentos, 15% sobre o lucro nas operações de locação com ações. Isso precisa ser rápido, urgente. Conto com colaboração, se tiver aí do outro lado algum filho de Deus que conheça alguém bem posicionado no novo governo para fazer isso chegar até eles, para que eles tomem providências. Já chegou a hora e nada melhor do que fazer isso no início do governo. O Barsi Filho, terminando aqui a matéria, ele diz assim: o mercado não pode carregar uma posição vendida superior a 25% do free float de um ativo. A B3 acompanha diariamente os casos de violação de limite de posição e aplica sanções cabíveis, incluindo multas. Ainda uma estrutura de autorregulação e regulação que acompanha e atua nos casos de suspeita de manipulação do mercado. Mas o fato é que é de conhecimento de todos que essa prática vem crescendo no Brasil e vem afetando muitas empresas, né? Estamos aí falando da Cielo, estamos falando aí da Vibra, da Cosan, estamos falando do IRB, estamos falando da Oi, apenas para ficarmos em algumas que estão sendo vítimas desses fundos especulativos que estão fazendo da Bolsa uma Disney para ganhar dinheiro
e fazendo sofrer aqueles que foram para a Bolsa, acreditando na valorização das empresas, que é tudo o que não quer os especuladores. Então isso precisa acabar. E aí o Bassi diz, ainda que você usasse todo o volume de ações e empréstimos para agredir os papéis do IRB, ainda não daria nem 16% do volume de negociação de um mês. Então, o que a gente percebe é que essa pressão, embora ela não seja expressiva no seu geral, quando você olha no dia, o volume de pressão que isso desencadeia é muito grande. Então, na ponta vendedora, está sempre ganhando ao final de cada pregão. E quem está ganhando essa parada ao final de cada pregão, fazendo a ação desabar, em qualquer uma dessas empresas citadas aí, esteve sempre aí nessa ponta os fundos especulativos, os fundos de investimentos. Proibir isso não é o caso, mas tributar, sim, este é o caso. Tributar é o caso. E na hora que você tributar, vai diminuir essa prática nociva. Porque aí eles vão fazer apenas aquilo que realmente vale a pena fazer como uma operação de locação. E não dessa forma para manipular preço. Não desta forma para manipular preço. Então não se trata de proibir, mas se trata de tributar quem está usando a lei para se dar bem às custas dos pequenos investidores, que são massacrados por esses fundos de investimentos. É isso que a gente está defendendo e é isso que a gente gostaria que chegasse aos ouvidos do novo governo. E se tiverem interesse em conversar com alguém, a melhor pessoa que poderia tratar deste assunto, sem dúvida nenhuma, é o Luiz Barsi Filho, que poderia passar aí uma meia hora com algum representante do governo e didaticamente mostrar e defender por que isso precisa ser tributado, os fundos, para que isso torne a Bolsa um lugar menos selvagem e que possa fazer jus a essa expectativa de milhões de brasileiros de complementar a sua aposentadoria investindo na Bolsa de Valores, que é uma ideia boa, uma ideia positiva, mas que a Bolsa precisa ser melhor estruturada para que essas práticas danosas dessa turma da especulação possa continuar existindo, mas de forma menos agressiva, menos danosa para as empresas, menos prejudicial para os pequenos investidores. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!